Muito bem, passamos então a cumprimentar a todos que estão nos acompanhando a partir desse instante. Estamos chegando para mais uma edição dos nossos Yoga Sutras, para nós deliberarmos a respeito dos assuntos que envolvem o Yoga. Hoje nós sabemos que a nossa temática que nós vamos estar abordando ela é um pouco extensa, por isso que é interessante nós prestarmos bastante atenção, nós estarmos bastante envolvidos para as tratativas que virão a partir de agora. Porque hoje é o dia que nós vamos estar falando um pouco mais sobre Samadhi. Nós vamos estar falando um pouco mais dessa técnica, nós vamos estar falando sobre os portões de Samadhi. O que é interessante destacar, que nós sabemos que atingir Samadhi, chegar ao estágio de Samadhi, um estágio de concentração mais apurada, refinada, é apenas uma das etapas que abre-se os portais para maiores desdobramentos que virão posteriormente a essa etapa. Então a gente sabe que Samadhi abre-se os portais para desdobramentos que trarão maior liberdade de interpretação, trarão maior liberdade de assertiva e com certeza traz para nós um patamar totalmente diferente. É muito difícil de explicar com os termos físicos e é muito complicado de ser assertivo com os termos deste mundo de Maya se ainda nós não estivemos ainda em Samadhi. Eu acho que é uma das colocações bem importantes a se fazer. A seção de número 1, ela traz diversos complementos. A seção de número 1, ela traz em seus sutras muito assunto relacionado ao estágio de Samadhi, quais são os estágios de Samadhi envolvidos, quais são os desdobramentos dentro desta terminologia envolvendo aí o tema Samadhi. O que eu separei aqui? Eu quero mostrar já de início, para nós vermos nesse nosso vídeo, eu separei um item que consta da seção de número 1, é uma tabela de classificação, onde tem a classificação Vedanta e a classificação teosófica, onde traz a abordagem dos desdobramentos de Samadhi. Eu quero aproveitar desta oportunidade e quero estar mostrando. Eu também tenho logo mais adiante para nós vermos uma outra tabela, Essa tabela ela encontra-se dentro do tema que nós vamos estar perfazendo hoje, da sessão de número 3, a terceira etapa desse tema, tá bom? Nós vamos estar aí perfazendo ela e nós vamos estar mostrando também essa tabela. Nesse exato momento, eu gostaria que você desse aguardasse o nosso material, regular o foco. Quando o foco estivesse um foco bem apurado na imagem, eu gostaria que você desse um pause, desse se possível você armazenasse a imagem, guardasse a imagem na tua memória, se possível você fazer o descritivo dessas imagens, porque é muito importante nós vermos, nós entendermos e compreendermos todas elas. Nós temos que entender que os portais de Samadhi, o portal de Samadhi, ele se dá primeiramente, atinge-se Samadhi com a máxima concentração. Quando você conseguiu excelência em concentrar, quando você virou, quando você conseguiu uma concentração pura e verdadeira, é Samadhi. E Samadhi ele se dá dentro do campo mental inferior. Mas posteriormente há desdobramentos dentro do caminho de Samadhi. Eu tenho mais uma, agora que eu me recordei aqui, eu tenho mais uma imagem que também quero separar aqui, para que nós possamos falar um pouco mais sobre Samadhi. Está aqui, ela encontra-se também aqui. Vamos começar então a ver as imagens, que são muito importantes, elas trazem muitas informações. Essa aqui é a primeira. Deixa eu... Isto. Perfeito. Tá? Essa imagem que você está vendo aqui, ela fala então sobre os desdobramentos de Samadhi, fala de Dharana, que é a concentração, fala de Dhyana, que é a contemplação, que é contemplar, e fala de Samadhi, que é um nível muito superior, uma contemplação muito superior
É uma contemplação perfeita, né, por assim dizer. Só que nós temos que observar o quê? Né, você observou que na tabela, né, nós temos nós temos quatro etapas, né, de desdobramentos no qual há semente. Há uma semente em Samadhi. E posteriormente nós temos uma etapa, né, que é Dharma, Mega e Samadhi, em Nirbija Samadhi, que não há semente. Né? Não há semente. A busca é a busca de a si próprio. O desdobramento é o desdobramento de si próprio. Então nós temos que ver que em romper, né, os portais é o início de tudo para romper os portais do mundo espiritual, da espiritualidade, da abstralidade, mundos superiores, né, mundos que saem desse desdobramentos de Maya, de ilusões e tudo mais, se dão a partir então da primeira etapa de Samadhi, tá? Um Samadhi mais inferior, que serve como base para que nós possamos ter um Samadhi mais profundo, que é um Samadhi, né, no qual nos levará aos portões do autoconhecimento. Nós lembramos também, eu vou aproveitar aqui que eu estou recordando-me das imagens, e eu vou aproveitar essas imagens aqui, tá? Eu quero também agora estar pegando aqui uma outra imagem para nós vermos, tá? Deixa eu pegar aqui esta imagem aqui. Ela encontra-se aqui, tá? Deixa eu aproximar a imagem de vocês. São tudo imagens que nós já vimos ao longo deste período, tá? Olha ali. Ok? São todas imagens que nós já caminhamos, já utilizamos. O que essa imagem mostra? Essa imagem mostra quando nós estamos envoltos na confusão mental, né? Quando nós estamos saindo de concentração e indo para a contemplação, nós estamos saindo de Dharana e indo para Dhyana, cada vez mais nós vamos, né, fazendo o que aqui mostra no processo, né, o que esse processo está mostrando. Nós vamos fazendo a separatividade de uma informação errônea, do que a gente tem dos nossos conceitos, que é o que é nos trazido sob palavras, né? A gente vai fazendo um destaque de tudo isso sobre o conhecimento verdadeiro e o conhecimento incorreto. E nisso tudo vai ficando mais claro, né? Vai ficando mais claro. Fica o som atribuído ao objeto, fica o conhecimento que não é verdadeiro e o som verdadeiro. E o conhecimento verdadeiro. Então tudo isso vai acontecendo, né? Vai desmembrando-se quando a gente consegue uma verdadeira contemplação, uma contemplação profunda. A gente vai então tirando dúvidas, vai dirimindo essas dúvidas, né? Referente a um tal objeto que nós estamos utilizando. Nós estamos, né, não olhando o objeto, mas nós estamos fundindo a nossa consciência ao objeto. E cada vez mais vai dissipando então os erros, vai dissipando os enganos de tudo isso. Eu quero aproveitar, quero mostrar essa outra imagem, né, mostrando qual é a relação que nós estamos buscando aqui. Observe aqui, ó. Está vendo ali? O que essa imagem, né, está mostrando? Essa imagem está mostrando que o que está acontecendo quando a gente está fazendo essa depuração. Nós estamos fazendo um verdadeiro mergulho introspectivo dentro de nós, lembrando que cada um de nós é a essência do que está fora de nós, né? Nós somos, né, como diz uma linguagem, um termo que tem que ser muito bem compreendido e estudado, nós somos centelhas divinas, nós somos a imagem do Pai. Então o que significa ser a imagem, né, do Pai? O que significa? Que todos os atributos que existem fora existem dentro de nós. Então quando nós estamos fazendo esse mergulho, utilizando-se uma semente, né, nós estamos utilizando uma semente para fazer o mergulho dos desdobramentos em Dharana, Dhyana e Samadhi, né, o que está acontecendo? Nós estamos desdobrando-nos dentro de nós mesmos. Porque nós estamos em nossa verdadeira essência. O desdobramento ocorre dentro de nós. Então, primeiramente, nós estamos no mundo de Maya, o nível, né, de atuação dentro da mente humana. Depois, posteriormente, nós começamos a atuar dentro da mente divina. Nós começamos o envolvimento, nós começamos o mergulho dentro da mente divina. E depois nós atuamos dentro da consciência divina.
né? Depois que nós saímos da mente divina, que é em pontos muito elevados do nosso ser, do nosso íntimo, nós embarcaremos dentro da mente divina. Então todo o processo, na realidade tudo que a gente acha que está fora de nós, na realidade está dentro de nós. Maya, ele causa isso em nós, né? Tudo o que nós estamos observando de periféricos aqui nessa imagem, você que está olhando essa imagem, está olhando essas coisas, todas essas imagens elas estão dentro de você. Nós já dizemos que é o mundo de Maya que projeta-as para fora e traz as dúvidas, as incertezas, as enganações e tudo mais, né? Uma outra imagem que eu quero separar para nós observarmos aqui, para nós termos uns conceitos profundos, né, para estarmos entendendo essa relação, né, sobre o Samadhi. Ela encontra-se aqui dentro mesmo, né? Deixa eu ver se ela... ela encontra-se aqui, e essa nós vamos usar em alguns instantes. Primeiramente, vamos usar mais alguns conceitos, enquanto eu me organizo aqui. Nós vamos usar mais alguns conceitos muito importantes de serem tratados nesse exato momento. E quais são os conceitos? Nós temos que entender que nós estamos em Maya. Maya nos traz um mundo de ilusões, um mundo de falsidades, um mundo de mentiras. Nós temos que entender que nós não somos o corpo físico. Esse entender não basta simplesmente um entender intelectual. Entender intelectualmente não basta para você, né, conseguir a erudição suficiente para compreender o mundo de Maya em que nós vivemos. Como que existe um ditado que fala, né, o rasgo falando do rasgado. É o mesmo exemplo, como nós, na situação onde nós nos encontramos, vamos poder falar de uma condição que nós nos encontramos sem ter a verdadeira amplitude da percepção aonde nós nos encontramos. É isso que acontece nesse exato momento. Então nós estamos falando de Maya, envoltos no pacote de situações de Maya. Então a gente não consegue ter a clarificência, a luminosidade, a depuração suficiente para fazer as tratativas desse assunto. Mas é muito fácil, é muito factível, né? Possível, é compreensível de entender que nós não somos o corpo. É muito fácil de você começar, a partir do momento que você começa, né, a sua jornada dentro dos caminhos do yoga, a partir do momento que você começa os seus desdobramentos dentro de uma vida do yogi, você começa a entender. Você começa a ver, né, os anteparos que existem da comunicabilidade entre o ser, o eu superior, com toda esta materialidade que está envolto ao redor de nós, né? Então, assim, nós não somos a mão, nós temos a mão. A gente usa esse atributo muitas vezes sem ter uma reflexão profunda de tudo isso, né? Você já percebeu que você diz, eu peguei com a minha mão, mas você não diz, eu sou mão, né? Eu sou mão. Você tem a racionalidade de entender que você não é a mão, que você tem uma mão. Mas nós não temos ainda, né, uma racionalidade de ter um entendimento supremo que nós não somos corpo, nós temos um corpo. Nós temos os sentidos avançados, postos avançados da mente inferior. Nós não somos mente inferior. Nós não somos raiva, nós não somos ódio, nós não somos angústia, nós não somos as emoções que nós temos. Nós apenas sentimos as emoções que temos. Isso se chamam sentimentos. Mas nós não as somos. Nós não somos o amor, nós não somos a raiva, nós não somos o medo e nós não somos a angústia. Nós sentimos esses sentimentos. Só que envolto em Maya que nós estamos, nós nos confundimos e achamos que de verdade estamos nas condições de que nós estamos sentindo. Nós achamos que estamos verdadeiramente sentindo raiva quando nós não estamos sentindo raiva. Eu sei que é fácil falar. Difícil é viver a vida integridade que o yoga pede, né? Difícil é viver dentro da integralidade do yoga. Exige-se muita depuração espiritual. Exige-se muito crescimento espiritual para poder sair desses embrólios de tudo isso. Mas sábio é aquele que está desperto e está caminhando para estas questões.
Então nós temos que ver que quando sentimos frio, na verdade quem está sentindo, o sentimento não nos pertence. É apenas uma comunicabilidade que está havendo uma medição do corpo com o mundo físico, medindo e trazendo as informações para você. Nós não somos o corpo, nós somos muito mais, muito além de que o nosso corpo. É perceptível, que já foi narrado tempos atrás, que quando alguém perde um membro do seu corpo, percebe-se que ele não fica diminuto em sua consciência. Ele sente que não diminuiu, que não retardou, que não regrediu, apesar da limitância dos movimentos físicos que ficam. Mas ele não sente que ele perde-se um pedaço dele. Até muitas vezes confunde achando que todos os membros estão ali, no mesmo local, no mesmo lugar, no mesmo ponto. Então meditamos sobre tudo isso, né? Nós temos que entender, para poder compreender um pouco mais sobre, né, o que é o objetivo de Samadhi. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos romper a ligação que há com o espírito, com o mundo físico. Mas como é que se dá tal rompimento? Este rompimento é buscado desligando-se o elo com o mundo físico. E o elo que nós temos com o mundo físico é a nossa mente. É Chitta. Chitta é a conexão que nos fazem dar o ânima, a vida ao mundo de Maya, ao mundo de ilusões. Ela que é o entreposto entre esses dois mundos. Ela que faz com que eu viva achando que sou o corpo, achando que sou as emoções, achando que sou meus conceitos, achando que sou meus raciocínios, minhas interpretações, achando que sou minhas memórias, achando que sou o que realmente estou aqui, né, vivenciando como experiências. E mais, achando que essas experiências são reais, achando que essas experiências são vívidas, achando que essas experiências elas são suficientemente toda a verdade sobre todas as coisas. Não entendendo, né, e virando, por assim dizer, um prisioneiro da vida. Então nós temos que ver que existe este mundo físico, muito necessário para a nossa própria evolução, porque nós evoluímos por dentro, através das atividades desempenhadas aqui. Isso pode levar milhões e milhões de anos, mas todos aqueles que começam a compreender que existe algo além, mais profundo, em vez de buscar fora, buscar dentro de si. Porque o que se manifesta fora é o que se manifesta dentro de cada um de nós. As manifestações externas estão ocorrendo internamente. Quando o homem quer desdobrar-se pelos caminhos da ciência para fora, na verdade ele está desdobrando-se dentro de si, no âmago da sua própria consciência. Então, nós voltamos-nos para nosso interior, voltamos-nos para dentro de cada um de nós e começamos a fazer o trabalho do desabrochar dentro de cada um de nós. Nós começamos a nos prepararmos para aliviarmos as tensões físicas. Nós preparamos-nos para domesticar o nosso físico, né, as nossas emoções, melhor dizer, nosso corpo de emoções. Nós preparamos-nos para diminuir as frequências, né, de Chitta, para podermos conseguir meditar profundamente sobre determinados temas, para conseguir o controle da mente. A partir do momento que, através de uma força de vontade muito ferrenha, né, através dos pilares do autoestudo, da disciplina ferrenha, da autoentrega, né, de uma autodisciplina e posteriormente de uma autoentrega com muito amor e bondade, ou a entrega, um mergulho com muita fé em Deus, nós conseguimos o domínio da mente. Posteriormente, conseguindo calmar, suavizar os vítrix, a movimentação da mente é o momento de irromper a própria mente e mergulhar dentro da consciência que há em cada um de nós, o espírito que está habitando em nós. A partir do momento que nós conseguimos isso, nós estamos em Samadhi. A primeira fronteira que nos abre os verdadeiros portais que nos tira, nos hereda deste mundo de Maya. Então é muito importante que nós entendamos todo o caminho que está sendo perfeito ou perfazido até este momento. Né? É um momento que, não sei se vocês recordam, que nós falamos dentro da sessão de número 1, é um estado muito crítico, no qual
toda a mente, ela enche-se, por assim dizer, com o objeto, né, com o objeto que está sendo utilizado para a meditação. Ela enche-se que ela nada mais entra e nada mais sai. Não há nenhum outro fluxo que interrompe, nenhum outro fluxo que entra, né, com espúrios pensamentos, espúrios sentimentos. Simplesmente dentro dessa própria mente fica cheia somente da semente, do objeto que nós estamos usando para a contemplação. Um estágio que vai muito além de uma meditação, mas mesmo assim há um momento, né, muito crítico, porque ela está em looping, sendo repetidas, fotogramas, fotoimagens, e eis que esse momento começa a ser né, dentro desse estado crítico. Quando a gente fala crítico é porque ele quer regredir e não consegue, né? Ele quer voltar para os movimentos, mas você retém. Você quer fazer com que haja, né, a movimentação e você está segurando com uma força de vontade muito grande, uma autoentrega muito grande, uma negação, né, uma negação do eu inferior muito grande nesse momento, né, porque há pessoas que dizem que há uma sensação de morte, né, há uma fileira de coisas que você tem que transpassar que parece que você vai estar perdendo a própria vida. Porque você vai fundir-se a um objeto em semente. É um momento de um estágio, de um mergulho, de um salto muito profundo. Mas a partir do momento que você consegue consumar isso, encher a mente com tudo isso, a própria mente, depois de um determinado momento, ela começa a querer desligar-se, entre aspas essa palavra, tá? Para que possa ela estar vibrando não mais comumente, somente o objeto passa a vibrar. Esse é o momento do estágio de Samadhi, né? O momento que você percebe que o que está, a barreira que tem que ser enfrentada é entre você, é entre a mente que está ali e o objeto. Você começa a ver os quadros, né? Começa a ver as aberturas, as brechas, e você começa a colocar a consciência naquelas aberturas, naquelas brechas. Você passa por esta nuvem, você passa por essa nuvem crítica, você passa por essa nuvem desse estágio crítico. Se você permanecer firme dentro desta nuvem, quando você mergulha, próximo salto é um nível superior. É dentro, né? Lembro que a sessão número 1, ela nos traz todas essas informações. Lembram do vídeo que nós pegamos uma garrafa e nós colocamos a garrafa por mais transparente, por mais incolor que ela fosse, ela ainda estava, né, ainda tinha uma camada envoltória. Nós fizemos uma simulação com aquela garrafa, fazendo que internamente, dentro daquela garrafa, era onde ocorria os pensamentos, era onde tal, mas que tinha uma casca envoltória. Que o objetivo era encher aquela garrafa, né, encher ela, e depois transbordá-la, transpassá-la, esquecer, né, não vivenciar, mas viver fora. Porque nós estamos, né, espírito, mente e a matéria. Nós temos um entremeio que são a mistura de duas coisas, que são um pouco das essências das duas coisas, né? É isso que nós temos que fazer o rompimento. Quando nós consigamos um estágio puro, de um equilíbrio perfeito, nós conseguimos atingir Samadhi. Mas destacando que é o primeiro estágio de muitos outros desdobramentos dentro de Samadhi. É o momento da separatividade do que é falso, da separatividade do que é os achismos, do conhecimento correto sobre o objeto, sobre a semente que nós estamos utilizando. É um treinamento muito profundo para algo que vai decorrer mais profundo ainda com o passar dos desdobramentos de uma vida. Quem pode conseguir isso? Todos. Quem realmente vai conseguir? Alguns. Quantos irão conseguir nessa vida? Poucos. Quantos vão buscar isso? Todos, por todas as nossas vidas. Qual é o prazo necessário para se atingir isso? Não há. Cada vida, cada situação é uma vida, cada um está no estágio evolutivo, cada um chegará. Mas o yoga é aberto a todos. Uma pessoa que nunca jamais viu falar do yoga, do caminho do yoga, pode se desdobrar, se dedicar de todo o vosso coração e toda a vossa auto-entrega,
nada é fadado, nada é lhe tirado. Da mesma forma que é distribuído a todos, é distribuído a ele mesmo. O que acontece por não ter sucesso? É os nossos entraves, né? Nosso mau julgamento, nossa mal conduta de vida, até mesmo os nossos entraves kármicos nos prejudicam, mas nós não devemos parar de marchar dentro dos caminhos do yoga, tá bom? Eu sei que nós falamos um pouco de um todo, um apanhado de um tudo, nós fizemos uma revivência de muitas coisas, nós mostramos diversas imagens, porque falar de Samadhi sem estar em Samadhi é impossível trazer clareza. A gente tem que trazer sinalizações, conceitos, pontos, para que nós possamos mais ou menos apalpar, compreender, né, ter mais ou menos uma referência de Samadhi. Porque até mesmo quem chega em Samadhi, quando retorna, não consegue achar termos técnicos para explicar o que é o Samadhi. Mas altos mestres, quando estão com os seus discípulos estão preparados para saber, saberão. E ao mesmo momento nós temos que entender que quando nós estamos chegando em concentração, nós estamos chegando nos primeiros portais de Dhyana, nós estamos dominando já, né? Nós já dominamos Pranayama, nós já estamos com essas técnicas dominadas. Nós temos que entender que nós temos um influxo de crescimento tão grande. Quando nós estamos com Yama e Niyama bem estabelecidos, nós temos um influxo de crescimento tão grande, que nós somos puxados e empurrados ao mesmo tempo. Nós temos um influxo de sabedoria, um influxo de domínio sobre nós mesmos, que essas perguntas quase têm respostas concretas, né? E elas são muito vívidas, mas é muito difícil de se explicar para quem está no mundo dessas ilusões. Eu vou fazer a leitura, eu vou começar a fazer a leitura. Acredito que nós não conseguiremos fazer toda a leitura necessária dentro do nosso horário previsto. Nós estamos chegando a meia hora já de encontro, nós temos uma hora de encontro por semana. E a leitura de hoje, ela se dá em duas folhas de rosto, duas folhas e praticamente mais um parágrafo perdido em um rosto de uma outra folha, né? Então nós temos que ver, nós temos que perceber, nós temos que ver que nós não temos condições dentro de um caminho tranquilo, dentro de um caminho, né, compassado, meditando, perguntando, questionando, duvidando, nós não temos as condições suficientes de abordar tudo isso. Seria um atropelo, né? Mas é interessante que nós vamos com calma para não deixar dúvidas. E não deixar arestas, né, sobre o que nós estamos aqui debatendo. Vamos fazer eu estava aqui pensando agora, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos imaginar uma garrafa PET vazia. E vamos imaginar quando nós estamos enchendo essa garrafa com algum líquido. Aí você vai pensar no respectivo refrigerante, vai pensar em água, uns vão pensar café, qualquer líquido, óleo, né? Enfim, vamos pensar num líquido. E perceba que nós estamos enchendo essa garrafa até a boca, né? Até em cima, até o transbordamento, né? Até o transbordamento. Nós vamos fechar. Vamos fechar a garrafa. Fechou. Colocamos a tampa na garrafa. A garrafa até em cima, não tem ar, né? Nessa nossa garrafa, essa garrafa que nós estamos criando, ela não tem ar nenhum. Está ali, uma garrafa sem ar. Ela só tem o líquido dentro. Percebe que nós começamos até mesmo a esquecer que ainda é uma garrafa. Que o que há ali somente é esse líquido que nós estamos atribuindo. Aí nós vamos dizer uma garrafa de refrigerante, uma garrafa de óleo. Mas nós estamos esquecendo que a garrafa ainda está ali, por mais preenchida do que ela está, né? Por mais que o conteúdo que está ali dentro, que está armazenado ali dentro, garrafa ainda é garrafa.
somente está com o líquido dentro. Assim é a nossa mente. Quando nós estamos meditando profundamente, nós estamos com algo dentro de nossa mente, não esqueçamos que mente é mente. A mente ainda está ali. O que diferencia é que ela está contida com o líquido dentro que não é ela e que não se mistura a ela, mas que está somente dentro, preenchendo, envolvendo-a. Quando nós estamos vendo uma garrafa cheia na prateleira de um supermercado, né, nós temos que entender que ainda a garrafa está ali. Né? Veja, a garrafa está ali. O que ela tem a mais é o líquido que está dentro, mas a garrafa ainda está ali. Então nós temos que entender que quando nós estamos em um ponto muito elevado de concentração, nos portais de Samadhi, a Samadhi o que significa? É a contemplação por excelência. Né? Quando nós conseguimos contemplar sem nenhum vitre, né? Sem nenhum vitre, nenhum movimento, desfocando, tirando, colapsando, somente aquilo, não esqueça, ainda o envoltório que é a própria mente está ali. Né? Pode ver que não perdeu-se a essência do que é uma garrafa. Garrafa é garrafa. O líquido que está dentro é o líquido que está dentro. São distintos, porém estão juntos, mas são distintos. E observamos que um depende do outro nessa relação da garrafa que nós estamos vendo agora em nossa mente. Se a garrafa está vazia, é a garrafa, mas com outras propriedades. Se a garrafa está cheia, continua sendo a garrafa, mas com outras propriedades. Então, assim, a nossa mente também. Esse é um estágio tão evoluído, que nós não compreendemos como nós não avançamos. Nós estamos cheios, mas ainda estamos dentro da garrafa. Nós estamos cheios, mas estamos dentro da garrafa PET. E a garrafa ainda nos envolve. O que nós estamos vivendo é o líquido que está ali dentro. Nós estamos confundindo o líquido que está ali dentro. Então tem que dirimir tem que acabar, né? Tem que esquecer, tem que se diluir, tem que se clarear, clarificação da mente. Lembra da clarificação, dos estágios de clarificação? Tem que buscar uma clarificação muito profunda. Uma clarificação seguinte, tem que se buscar uma clarificação muito forte, muito importante, né, que se consegue irromper esse fator. Destacando que a clarificação da memória, a chamada clarificação da memória, ela ocorre nos estágios anteriores, né, quando nós dissipamos as dúvidas, dissipamos os erros, né, quando nós estamos clarificados, brilhantes, nós estamos brilhando com o objeto que encontramos na meditação dentro de nós, o objeto está brilhando, dirimido de todas as dúvidas, é o momento que nós estamos preparados para o próximo passo, que é o Samadhi, a contemplação perfeita. Né? Vamos fazer então a leitura, e essa leitura vai nos mergulhando nessas essências, vai nos aprofundando nesses temas, vai nos trazendo esses conceitos. Aqui diz assim, ó, seção de número 3, terceiro sutra, que fala assim: a mesma contemplação, quando há consciência somente do objeto de meditação e não de si mesma, a mente é Samadhi. Então nós observamos que quando nós conseguirmos a contemplação perfeita, e contemplação perfeita a gente sabe que é dhyana, né? Dhyana é contemplar o objeto vívido, né? Vívido, brilhando dentro. Quando nós conseguimos isso sem interrupções, de forma perfeita, né? De modo plena, de modo profunda, nós estamos em Samadhi. Não estamos ultrapassando, estamos em Samadhi. Mas aqui diz que a mesma contemplação, ou seja, essa contemplação pura, essa contemplação perfeita,
onde há clarificação somente, né, o brilho dessa semente. E fala assim, ó, que quando há consciência somente do objeto de meditação e não há mente, é samadhi. O que nós temos que explicar agora aqui? Lembra que nós estamos falando do líquido e da garrafa. Que o líquido, ainda estando ali, a garrafa não deixou de ser garrafa. É a mente, gente. Quando nós estamos ainda olhando o que está dentro da garrafa, ainda estamos na mente. Aqui diz, quando há consciência somente do objeto, a mente não encontra-se mais ali. A mente é o envoltório, é a casca, né? A mente é a casca ao redor. Quando a gente consegue colocar a consciência somente no líquido, somente no líquido, claro que no modo físico teria que se tirar o líquido de dentro da garrafa, colocar a garrafa para o lado e olhar só o líquido, para não ver a garrafa. Olha, faz uma analogia sobre isso, faz um jogo de meditação sobre isso, que você vai entender como é que é afastar a mente. Né? Olha, quando nós estamos fazendo isso, então, somente o objeto brilhou, a mente não está ao redor de tudo isso, é samadhi. Isso é uma contemplação perfeita, gente. Isso é contemplar perfeitamente. Então, os estágios anteriores de meditação, os estágios anteriores da meditação, que seja concentração, concentrar, centralizar dentro da mente, mergulhar para contemplar, encher, não permitir que nenhum vitre entre, estabelecer como cercanias dentro da mente e depois colocar consciência para além dos campos da mente, sem a mente, sem, né, o estágio da mente. Isso é samadhi. É um samadhi puro, verdadeiro, né? Mas quando consegue se já chegar nos portais ali, rompendo nos portais, pós aquele colapso, né, de vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, quando consegue ali sustentar uma contemplação profunda, aonde é o estádio crítico, a nuvem está indo para samadhi, já está quase chegando em samadhi, um pouquinho mais, passou a nuvem, samadhi. Lembram da figura que eu estava mostrando para vocês? Chegou a fazer algumas anotações dela. Chegou a fazer algumas anotações desta figura. Dharana, Dhyana, Samadhi e os desdobramentos que vêm. Olha que fala corpo mental inferior, corpo causal, veículo búdico, que é o Amandamaya Kosha e a Atman. Os desdobramentos, depois de um salto sem semente, né? É um salto sem semente, é um estágio muito evoluído, porque quando nós conseguimos reter o objeto tão forte, ele está tão vívido, ele está tão lúcido, ele está que nós passamos a esquecer de tudo que está ao redor. Não é esquecer, é apagar tudo. Apaga-se. Só nós temos que ter uma noção, nós estamos com o corpo, nós já estamos sem a presença do corpo, porque o corpo ficou, né? Ficou em estado de sono, estado de imobilidade. Nós estamos sem esses anteparos de sentir dores, desconfortos e tudo mais, porque não está desligado. Nós não estamos abstralizados, não ouvindo nada. Nós estamos sendo o objeto, né? Nós estamos sendo o objeto da meditação, nós estamos não sendo isto, nós estamos sendo aquilo. Nós estamos fundindo nossa mente e sendo aquilo. Olha a profundidade disso. Nós estamos matando o eu inferior para ser o objeto da meditação, né? Observe que quando acontece essa contemplação nos enche, quando a mente enche-se, né? Quando nós estamos cheios, nós estamos na contemplação perfeita, cheia, né?
a única coisa que nos diferencia de ser o objeto, de fundir o objeto, ser o objeto é a própria mente. É um momento de um mergulho muito sincero, é um momento de uma auto-entrega, é um momento de uma dúvida, é um momento de tensão, é um momento de nós usarmos de tudo que o yoga nos serviu até hoje para esse salto que nos irrompe, muito profundo. Eu estou dizendo isso porque eu já vi alguns livros que há uma sensação de um estado de morte, né? Há uma sensação de que está morrendo, há uma sensação de desligamento, há uma sensação que tem que ser superada muito forte. Mas que para todos aqueles que fazem o desafio, todos aqueles que se preparam para conhecer um objeto, fundir-se ao objeto, ser o objeto, tem um significado de conhecimento tão grande que quando retorna, não retorna mais o mesmo, né? Quando encerra-se este momento e há o retorno, nunca mais é o mesmo. Nunca mais. Não está imune, né? Não está imune, mas nunca mais é o mesmo. Nunca mais a pessoa retorna da mesma forma. O conhecimento acerca da vida e das coisas são totalmente outro. O conhecimento mais profundo, dos portais mais profundos da vida, abre-se. E a pessoa, né, não é mais vítima, não plena, mas não cai nas vacilos, nas ciladas, né, não está tão suscetível como nós estamos neste mundo de Maia. Há um esclarecimento, há uma clarificação tão profunda. Há uma nova vida que nasce. É um novo irrompimento. Ainda não está livre dos nascimentos e mortes, mas tem um grande crescimento. Está a um estágio de Buda muito grande, muito evoluído. Muito evoluído. Não vê mais o corpo, não se identifica mais com o corpo. Percebe que é um instrumento divino, é um instrumento que tem que ser amado, conduzido, né? Vê todas as ciladas, todas as situações, percebe todas as situações em que estão envolvidos. Percebe todas as situações em que estão envolvidos os campos das ilusões, o campo de Maia. Já não é uma pessoa vítima de muitas situações que ocorrem para nós, réis mortais. Campos se abrem, horizontes se revelam, desdobramentos ocorrem, conhecimentos sagrados, ocultos, puros se revelam a esta pessoa. E essa pessoa vira um verdadeiro sábio, vira já uma pessoa de muito conhecimento, uma pessoa que começa a ter uma energização, uma emanação, uma vibração mental muito pura, muito forte. Porque ela está vivendo em pleno amor, né? Ela está vivendo em amor, ela está vivendo em manifestações saudáveis, puras e tudo mais. Eu não sei como é que se eu descarreguei o cartão da memória, a memória da câmera, eu acho que não descarreguei. Possivelmente pode ser que nós, daqui a alguns instantes, nós vamos estar enfrentando, né, um momento que a imagem vai congelar. Eu não sei se sim nem se não, mas eu vou advertindo já, porque eu lembro-me que eu não descarreguei o cartão da memória, ele vai encher. Então pode ser que nós vamos receber agora, daqui um pouco mais, daqui 10 minutos, a imagem possa ficar estática, logo no finalzinho do vídeo. Mas tudo bem, nós vamos continuar em áudio por aqui, revelando para vocês. Sessão de número 3, né, terceiro sutra, que fala: a mesma contemplação, quando há consciência somente do objeto de meditação e não de si mesmo, a mente, é samadhi. Já pararam para ver a profundidade disso?
quando há consciência somente do objeto de meditação. A mente se enredar, né? Enredar-se a mente, tirar a mente, apagar a mente, desfocar a mente. Já tentou imaginar o que é isso? Quando você está, né, cheio, transbordando, cheio, agora é hora de apagar, né? É hora de esquecer do envoltório de garrafa e ver só líquido. Faça essa analogia que ela é muito interessante. Acho que não é nem interessante nós começarmos agora com a leitura, nós começarmos talvez no encontro que vem. Não há uma confusão quando nós vamos no mercado, a gente não olha a garrafa, a gente não vê garrafa e líquido separados um do outro, né? A gente não vê que é uma garrafa cheia de líquido, a gente vê que é uma garrafa do líquido. Meditem sobre isso. Meditem sobre essa coisa. Vou pegar agora 1 litro de... Vou pegar agora 1 litro de tal. Vou pegar essa garrafa, esse litro. Mas observa que a gente só está... A consciência nossa está, né? Acreditando que é uma garrafa daquele líquido. Mas não estamos vendo que é um líquido separado da garrafa. Nós até mesmo muitas vezes nem lembramos da garrafa. Nós não vemos, nós não paramos para interpretar a garrafa. A gente para ver o líquido e o rótulo, né? Mas mesmo assim o rótulo está tão fundido à garrafa e tão fundido ao conteúdo que tudo se mistura e vira uma coisa só. É isso que nós temos que buscar fazer, né? É isso que nós temos que buscar estar fazendo. É isso que nós temos que buscar, né, estar realizando nessa contemplação máxima. Nós temos que só ver só o líquido. Nós não temos que, né, ver rótulo e não temos que ver também a forma dessa garrafa, as paredes dessa garrafa. Nós temos que entrar numa abstralidade tão grande, né, num índice de contemplação tão grande. Nós temos que entrar num período tão forte que nós vamos não ver, né, a garrafa que está envolvida, ela tem que desaparecer também na consciência. A consciência tem que redar-se, né? Nós temos que ver que consciência é diferente de pensamento. Consciência é diferente de pensamento. O pensamento é um movimento da mente, mas a consciência está atrás do pensamento. Vamos tentar um exemplo aqui. Eu sempre uso, muitas vezes, por causa do escuro aqui do ambiente, uma luz. A luz, ainda mais nos dias de inverno, que são mais escuros ainda, eu uso a luz artificial aqui em cima, para ela compor uma certa luz, para poder dar um compasso de tonalidades, para não ficar escuro no vídeo, né? Fugiu o meu raciocínio, gente. O que nós temos que ver, né? Lembrei-me que essa lâmpada está aqui jogando luz. O meu pensamento é saber disso. Mas a consciência é saber que tem eletricidade por trás. Pense bem. Pensamento é o ver a imagem que está aqui. Mas ter consciência das coisas que estão habitando essa imagem, dos seus conceitos, isso é a consciência que me dá. Isso é consciência. Pensei em fechar o livro. Pum. Mas é pensamento. Mas a consciência é o que está no conceito da causa de que isso falar. Eu vou fechar o livro. Por que eu vou fechar o livro? Pensei em fechar o livro. Mas o que a consciência disse ao pensamento? A consciência está atrás. Quando você sabe que o fogo queima, você pensou que o fogo queima. Quando você soube o resultado de tudo isso, a sua consciência lhe deu esse resultado. Então nós utilizamos-nos de pensamentos para conceitualizar questões. São diferentes. Andam juntos, mas são diferentes.
Eles andam juntos, mas são elementos diferentes. Aqui nós estamos falando em consciência. A mesma contemplação, olha o que é isso, mesma contemplação, quando há consciência somente do objeto de meditação e não a si mesmo, a mente, é samadhi. Então nós temos que entender que pensamento não está aqui. Porque se há pensamento, há mente. Aqui não tem pensamento. Aqui não tem pensamento. Aqui só tem consciência. E observamos que consciência e pensamento estão misturados dentro de cada um de nós. Medite sobre isso. Eu estou aqui pensando, dando a vida à minha consciência. E só consigo dar vida à minha consciência pensando. E só consigo abastecer a minha consciência com os elementos que aqui se constituem pensando. Ao intercâmbio, intercomunicabilidade entre consciência e o pensamento. Mas aqui diz, quando há só consciência, não há pensamento, não há vitre, não tem pensamento, não tem modificação, não tem movimento, não tem nada, só consciência. É samadhi. Conseguem, eu sei que eu estou redundante, mas vocês veem a pureza que é isso? Nós não temos dimensões, nós não temos modus operandi para fazer mensurações plausíveis do que é isso. Nós podemos ter interpretações. É um estado muito grande, né? Olha só, observa isso. Porque nós estamos tentando agora meditar para buscar essa consciência, estamos tentando parar e buscar essa consciência. Olha, não há como. Porque eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar para, né? Porque a consciência usa Chitta como veículo. A consciência usa Chitta. Nós estamos chegando aos 5 minutos finais e a gente não deu nem a abertura à leitura ainda da temática. Pode ser que daqui a um pouco, né? A gente não sabe. Mas a gente não deu nem a abertura ainda à temática aqui. Tá? Como eu havia dito, são duas folhas de rosto e mais um parágrafo para nós fazermos a leitura. É muito interessante isso. É muito interessante que fique o mais claro possível, porque posteriormente nós vamos a assuntos cada vez mais internos, mais profundos. A sessão número 1, os vídeos da sessão número 1 são imprescindíveis a partir de agora. Tá? Os vídeos da sessão de número 1 trarão muita luz sobre os temas que estão sendo aqui abordados. Ali foi trazido, né, de um modo muito amplo Samadhi, dentro da sessão de número 1. E aqui no início da sessão de número 3 traz mais alguns pontos de caminhada sobre Samadhi. Tá bom? Nós estamos chegando já a alguns instantes finais, já estão faltando aí 6 minutos para nós encerrarmos, mas nós não vamos dar início, né? Não adianta nós iniciarmos a leitura, porque nós vamos só fazer uma leitura de um parágrafo e não é o objetivo para agora. Então a gente nem inicia, né? A gente nem faz o início dessa leitura. Acho que uma coisa que a gente pode fazer aqui é mostrar esse quadro, né? Olha o quadro aí, ó. Ok. Tomara que tenha regulado o foco. Ali no número 1 mostra o pensamento. O número 1 mostra o pensamento comum. O número 2 mostra a dharana. Olha como é que dharana já é o domínio do pensamento, ó. Já está domesticando o pensamento, que é através da concentração. Olha o 5, Dhyana. Dhyana
já é a consciência do pensamento, já está cônscio que é um pensamento, que é vamos botar assim, uma faísca, é uma indutância, uma coisa está circulando dentro do vidro, né? Que é um líquido, que é a corrente no fio, que é isso. E Samadhi, nós estamos na consciência do objeto que estamos utilizando. As etapas 7 e 8, né? Aqui desse objeto. Então nós vamos estar vendo tudo isso no próximo encontro. O próximo encontro será mais leitura, né? Eu tenho que adotar esse hábito, não consigo adotar esse hábito de chegar e já ir lendo, né? Mas é isso que nós temos que fazer. Porque todas as colocações já encontram-se aqui. Eu quero também no final desse vídeo pedir encarecidamente desculpas por alguns erros, por vacilos. Eu não domino tanto tema quanto queria dominar. Isso aqui é somente raciocínios sobre o tema, mas há muita profundidade ainda para se descobrir sobre esse tema. Há muitas coisas a se buscar sobre esse tema aqui. E nós temos que ainda mergulhar muito profundo para entender. Diz que Samadhi não é para entender, né? Samadhi é para se viver. E estar nesse estágio não é para ter compreensão, não é racional. É uma compreensão fora da racionalidade, porque raciocinar é pensamento, né? Não é ter pensamento, é ter consciência. Não precisa se pensar sobre uma coisa, basta estar consciente sobre uma coisa, basta viver a consciência da coisa. Não basta dizer, né, muitas vezes, eu te amo, mas faça-se a consciência do amor. Né? Não precisa pensar, basta se viver. Eu não sei se eu estou conseguindo traduzir nesses temas, né, ou traduzir nessas questões, o que aqui se quer dizer. Nós estamos encerrando então, tá, esse nosso encontro. Estamos chegando já a alguns minutos, né, de 1 hora. Vai ficar um pouquinho mais curto o tiro, mas não tem importância, né? O importante aqui, no próximo encontro a gente já vai para a leitura. Vamos fazer uma leitura pausada, vamos fazer uma leitura de muito raciocínio. Mas a sessão número 1 agora é um momento muito importante nós voltarmos e vermos, né, o que os vídeos da sessão de número 1 nos traz. No nosso próximo encontro, nós estamos ainda, esse vídeo ainda está sendo gravado em 2019, tá? Deixa eu ver, hoje é dia 15. Nós vamos ter mais um encontro dia 21, né? 22, 23, 24, segunda, terça e quarta. É dia 23, né? E eu achei que nós vamos ter o outro encontro, 23 mais 7, perto do dia 30, não. Mas enfim, nós acho que nós temos mais 2 encontros ainda dentro desse ano, depois nós já estaremos em 2020 também, né, com os nossos encontros. Eu sei que isso para quem está assistindo o vídeo agora não faz diferença, mas a diferença que você pode ter em mente é que nós já começamos a sessão de número 3 um pouco antes do previsto, né? Não é um pouco antes do previsto, nós começamos antes do ano. Significa que nós temos 50 e poucos encontros, talvez nós vamos levar 2020, vamos concluir a sessão número 3 inteira também. E aí nós vamos ficar a uma sessão, a mais um ano, né? Então 2022 provavelmente nós encerramos essa jornada dos Yoga Sutras de Patanjali, desse livro. Aí talvez nós iremos para outros livros, outros materiais, outras buscas. Vamos ver como vai se despender isso dentro do canal. Mas serão 4 anos de muita jornada, né? Serão 4 anos de uma jornada muito extensa, muito grande. É mais de 4 anos e pouco, né, dentro dessa jornada dos Yoga Sutras. Enfim, vou encerrando por aqui. Até o nosso próximo encontro na parte 2. Namastê. Professor.